Oi, gente, bom dia. Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast. Hoje a gente vai falar sobre um tema de grande relevância para a nossa cultura e nacionalidade do Brasil. Vamos falar sobre os quilombos e as comunidades quilombolas. Os quilombos foram muito mais do que simples refugiados. Eram verdadeiras cidades construídas por pessoas escravizadas que buscavam liberdade. E nesses lugares, cultura africana se misturou com a indígena, formando a identidade brasileira, né? Essas comunidades sempre enfrentaram desafios para ter seus direitos reconhecidos, como o direito à terra, e mesmo hoje elas continuam enfrentando esta dificuldade. Vamos começar falando o que são quilombos. Quilombos são comunidades fundadas por descendentes de africanos escravizados que buscaram liberdade e autonomia durante a escravidão. Formadas em áreas remotas, essas comunidades eram locais de resistência e prevenção cultural, mesclando tradições africanas, indígenas e europeias e contribuindo para a diversidade cultural brasileira. A história dos quilombos é marcada pela resistência, destacando-se o Quilombo dos Palmares, liderado por Zumbi dos Palmares no século XVII. Como uma organização autônoma, Palmares simbolizou a luta contra a escravidão, até ser destruído em 1694. Após isso, a resistência quilombola continuou em novas comunidades pelo país, mantendo vivas suas tradições culturais. A Constituição de 1998 garantiu o direito dos quilombolas às terras que ocupam, essencial para sua preservação cultural. No entanto, muitos quilombos ainda enfrentam um longo processo burocrático para obter a titulação, dificultado por interesses econômicos como o agronegócio e a mineração, o que gera maior insegurança e ameaça com a identidade quilombola. As comunidades quilombolas preservam ricas tradições culturais, como as danças, músicas, práticas religiosas, como o candomblé e a capoeira, e também a culinária única. E esses elementos refletem resistência e contribuem para a cultura brasileira. E para manter essas tradições vivas, é fundamental promover a educação cultural, principalmente nas novas gerações. E continuando, a gente tem a Constituição de 1988. Ela foi bastante importante, né, para os quilombolas. Uma lei foi a 10.639 de 2003. Essa lei, ela obriga as escolas a ensinarem a história e a cultura afro-brasileira, né? Isso também ajuda a valorizar a cultura quilombola e a mostrar a importância dos africanos na formação do Brasil. E temos programas também como o PAA e o PRONAF que ajudam a garantir comida na mesa e fortalecem a agricultura familiar nas comunidades quilombolas, né? É preciso investir em educação, saúde, áreas onde muitos quilombolas ainda enfrentam dificuldades. E tudo isso tem que ser feito de forma sustentável, respeitando a natureza e o conhecimento tradicional dessas comunidades. Mas aí pergunta, por que é tão importante? Primeiro temos a inclusão social, né? Ao ajudar os quilombolas, estamos incluindo mais pessoas nas nossas comunidades. Fortalecimento econômico. Ao fortalecer a agricultura familiar, estamos gerando renda e oportunidade de trabalho. E também temos a prevenção cultural, né? Ao respeitar a cultura e as tradições, estamos preservando um patrimônio histórico e cultural do Brasil. E claro que temos várias outras a ser citadas. As comunidades quilombolas enfrentam ameaças como o agronegócio, a mineração e a urbanização, que pressionam suas terras e modos de vida. A luta pelo reconhecimento territorial frequentemente gera conflitos com grandes proprietários e empresas, resultando em violência e criminalização. A defesa das terras é essencial não apenas pelos direitos, mas pela sobrevivência cultural e economia dos quilombolas. O racismo estrutural é um desafio significativo para as comunidades quilombolas, limitando o acesso à educação, emprego e saúde. Essa discriminação está profundamente enraizada nas estruturas sociais brasileiras, perpetuando desigualdades. Para superar esses obstáculos, é crucial promover a conscientização sobre a cultura quilombola e adotar políticas afirmativas que visam a igualdade racial. As comunidades possuem conhecimentos valiosos de práticas agrícolas sustentáveis e respeito à biodiversidade, essenciais para a segurança alimentar e a preservação cultural.
Projetos de agroecologia, economia solidária e o apoio ao turismo comunitário ajudam a fortalecer a sua economia e a cultura. E provavelmente você conhece Zumbi dos Palmares. Ele lutou pela liberdade dos escravizados no país. Ele nasceu em 1655 e se tornou o líder do Quilombo dos Palmares, que é o maior quilombo do país. Os quilombos, eles eram uma comunidade formada por pessoas escravizadas que conseguiam fugir das fazendas. No Quilombo dos Palmares, Zumbi e outras pessoas, elas construíram uma sociedade livre onde todos eram iguais. E durante muitos anos, Zumbi e seus companheiros, eles lutaram contra os portugueses para defender a sua liberdade. Infelizmente, Zumbi foi capturado e morto em 1695. E temos uma data muito importante, que é o dia 20 de novembro, que é a data da sua morte. E também comemora-se o Dia da Consciência Negra, um momento que fica de reflexão sobre a luta contra o racismo e a valorização da cultura afro-brasileira. E além de Zumbi, também temos várias outras figuras históricas que ajudaram nos direitos dos quilombolas. Uma delas é a Dona Ébano. Ela é uma líder contemporânea, tá? É conhecida por sua defesa dos direitos territoriais e culturais da comunidade quilombola. A sua atuação em movimentos sociais e sua luta pela preservação no meio ambiente exemplifica a resistência e a luta pela justiça social nas comunidades quilombolas atuais. E temos outras lideranças também, como Carlos Alberto Valdete Sampaio, que se destaca por suas ações em prol da demarcação de terras e da valorização da cultura quilombola. A mídia é crucial na formação de opinião pública sobre as comunidades quilombolas, podendo tanto valorizar sua cultura quanto perpetuar estereótipos negativos. Documentários e reportagens ajudam a sensibilizar o público para lutas dessas comunidades, mas a falta de repreensão adequada e a desinformação permanecem como desafio. Por outro lado, a mobilização social e a organização comunitária são essenciais na luta dos direitos quilombolas. Movimentos sociais, como o Movimento Negro Unificado, têm sido fundamentais para articular demandas e reivindicar a titulação de terras e políticas públicas, fortalecendo a luta pela justiça social por meio de alianças e redes. E apesar das conquistas, os quilombolas ainda enfrentam ameaças e retrocesso em seus direitos, impulsionados por interesse do agronegócio, o que exige ativismo constante. Os jovens quilombolas estão cada vez mais engajados na preservação da sua cultura e o uso de mídias sociais para mobilização e conscientização, e assim fortalecendo sua identidade de luta por seus direitos. A mídia brasileira, ela tem desempenhado um papel muito importante na luta das comunidades quilombolas por seus direitos. Reportagens e documentários sobre os quilombos, eles ajudam a visibilizar a luta, né? Mostrar as dificuldades que os quilombolas enfrentam. A mídia, ela chama a atenção da sociedade para a causa. Denunciar injustiças, reportagens investigativas expõem conflitos de terras, violências e outras violações de direitos que afetam os quilombolas. Valorizar a cultura, mostrar a riqueza da cultura afro-brasileira presente nos quilombos. A mídia, ela contribui para a valorização desses patrimônios. Influenciar políticas públicas. A cobertura da mídia pode pressionar o governo a criar leis e políticas que projetam os direitos dos quilombolas. E temos também grandes veículos de comunicação, como Globo, Folha de São Paulo e o Estado de São Paulo, além de veículos mais independentes também, como Agência Pública, Repórter Brasil. Eles têm produzido conteúdos importantes para os quilombolas. Esses conteúdos, eles abordam temas como conflitos por terras. Muitas vezes, os quilombolas são expulsos de suas terras por grandes empresas e fazendeiros. Acontece também ameaças e violências. Líderes quilombolas são frequentemente ameaçados e até
assassinados por defenderem os seus direitos. Jornalistas e apresentadores têm sido fundamentais para dar voz aos quilombolas e suas lutas. Ao cobrir as histórias dessas comunidades, eles ajudam a, primeiro, visibilizar a realidade. Muitas vezes, os quilombolas são invisibilizados pela sociedade. A mídia ajuda a mostrar suas vidas, né, seus desafios e suas conquistas. Segundo, conscientizar a população. Ao abordar o tema como racismo, desigualdade social e preservação ambiental, os jornalistas eles ajudam a sociedade a entender a importância da luta quilombola. Temos jornalistas como Eliane Brum, Flávia Oliveira e Ailton se destacam por suas reportagens e colunas que aprofundam a discussão sobre os quilombos. Eles tratam um olhar crítico e sensível como a questão que afetam essas comunidades. Apresentadores também como Maju e Heraldo Pereira também contribuem para a visibilidade dos quilombos. Ao discutir temas raciais e culturais em seus programas, eles ajudam a conectar o público à realidade dos quilombolas. Temos também programas como o Fantástico e Profissão Repórter, que dedicam espaço para mostrar a história dos quilombolas. Eles mostram a riqueza da sua cultura e os desafios que eles enfrentam. Como dito antes, documentários como A Última Fronteira e O Quilombo dos Rio dos Macacos têm sido fundamentais para conscientizar sobre a realidade quilombola, abordando questões como disputas territoriais e prevenção cultural. Podcasts jornalísticos como Café da Manhã e A Terra é Redonda também têm contribuído, trazendo debates acessíveis e aprofundados sobre temas como racismo e direitos quilombolas. A responsabilidade da mídia na representação dos quilombolas tem um papel crucial na construção de uma imagem justa dos quilombolas, evitando estereótipos negativos e abordando questões históricas, políticas e culturais. A presença de mais jornalistas negros e quilombolas nas redações é importante para uma visão mais autêntica, promovendo uma mídia representativa e comprometida com a diversidade. Em Ideias para Adiar o Fim do Mundo, Krenak explora ligações entre povos tradicionais e a natureza, criticando o conceito ocidental de humanidade que nega o valor dessas culturas. Ele propõe a resistência cultural como forma de preservar a diversidade e a conexão espiritual com a terra, o que se alinha com a luta quilombola por autonomia e preservação cultural. Os quilombos e as comunidades quilombolas, elas representam uma parte fundamental da história e da cultura do Brasil, simbolizando a resistência e a luta pela liberdade, tá? A preservação de suas terras e a valorização de suas culturas são essenciais para garantir a continuidade dessas comunidades e para o fortalecimento da identidade afro-brasileira.